Bom dia, galera, tudo bom? Então, vamos dar uma continuidade aí para nós entendermos a questão da teoria do consumo. Por que nós somos importante a relação? Quando nós estamos falando de CGA, nós estamos falando de certificação e a gente precisa entender por que nós precisamos certificar o nosso produto e a relação disso, principalmente com o mercado e o consumidor. Né? Quando a gente vai falar de sistema de gestão ambiental, implantação de sistemas, isso gera custo dentro das empresas. E a implantação desse sistema está relacionada a um novo mercado, a um mercado exigente na questão ambiental. Então isso está muito interessante para você entender o porquê do investimento nessa relação. Nós começamos a falar sobre a questão do consumismo, uma discussão teórica sobre a questão do que é o consumismo hoje, e agora a gente vai falar sobre o comportamento do consumidor. Para a próxima aula a gente vai estar falando sobre a questão como essa relação do consumo para produtos que a gente possa chamar ecologicamente correto. Né? Então é isso que a gente vai tentar entender, para a gente entender uma coisa muito importante dentro aí do conteúdo, que seria a questão do marketing ambiental e das estratégias de agregar valor ambiental aos produtos. Né? Então, para entender isso, precisamos primeiro entender o comportamento do consumidor. Né? Então, a primeira questão que a gente vai ver é a teoria da racionalidade econômica. O que seria isso? Nessa teoria, a análise central é a racionalidade econômica do consumidor, ou seja, seu comportamento obedece a um padrão egoísta, racional, com opções de consumo baseadas somente na busca do maior benefício. Na verdade, esse é um primeiro padrão de consumo. Isso está relacionado à questão das faixas mais necessitadas, os pessoal que tem mais problemas econômicos, onde ela não busca valor agregado no produto. Vocês vão conseguir entender, né? Por exemplo, vocês até desejam algumas questões, alguns produtos, mas eles têm que ser comprados e adquiridos a partir da realidade econômica de vocês. Isso é interessante porque todos nós temos esse comportamento, né? Todos nós desejamos várias coisas, mas a gente compra a partir do momento o que cabe ao nosso bolso. Por exemplo, é aí que eu quero que você entenda. Todos nós temos uma racionalidade em entender que um produto orgânico ele é um produto melhor, que tem mais nutrientes, que tem menos veneno e que seria um produto socialmente mais justo, mas a gente também tem a nossa racionalidade econômica fazendo com que a gente não compre esse produto porque a gente não tenha como comprar. Por exemplo, um pai de família que precisa comprar 2 quilos de batata para sustentar a família, a batata convencional ele vai gastar em torno de R$5 para comprar esses 2 quilos, uma batata orgânica ele vai pagar 10, 12 reais. Então, ele tem orçamento racionalizado, né, um orçamento curto, então ele, por mais que ele entenda que o orgânico seja o melhor, mas ele não vai comprar. Não é só o fato do entendimento que vai criar, né, essa questão aí, também a realidade econômica, e essa é a teoria da realidade econômica, a primeira teoria da relação oferta e demanda, que é válido ainda bastante aí, né? A segunda teoria que a gente vai falar é sobre a teoria do comportamental. Essa teoria permite uma compreensão dos fatores motivacionais e emocionais envolvidos no comportamento de compra, tendo uma base teórica a psicologia. Consumo é um comportamento que agrega reações fisiológicas e comportamento observáveis, gerado por estímulos do meio ambiente. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente acho que uma das maiores autoras que nós temos na área do consumo e meio ambiente, que é a Fátima Portillo, ela fala que o ecoconsumo, o ecoconsumidor não é somente entender, as pessoas que estão nessa linha, não é somente pela questão do entendimento do produto orgânico, o produto ambientalmente correto, mas isso está relacionado a muita questão comportamental e aceitamento de grupo. Isso é muito interessante quando a gente começa a entender que a gente vamos tentar levar isso um pouco ali para a questão da questão dos veganos, as pessoas que se observam como veganos. Nem sempre a pessoa concorda com toda essa ideologia do meio de vida vegana, mas se adaptar a isso faz com que ela tenha um comportamento
desse motivo, esse tipo de comportamento, e esse tipo de comportamento vai fazer ela ser aceita em determinados tipos de grupos. Então, por exemplo, né, então, outra questão, eu preciso de um iPhone porque o meu grupo usa um iPhone, então ele está muito relacionado à questão do comportamento, da psicologia, da satisfação, de aceitação. Então isso é muito importante. A partir disso, ela sai da questão da teoria econômica. Então, você se esforça economicamente para ter esses tipos de produtos para você ser aceito. Determinados tipos de pessoas, por exemplo, como a gente pode dizer que estão dentro de uma classe social mais elevada, se ela convive com pessoas que consomem esses produtos, ela vai querer consumir o orgânico para ela ser aceita. É mais ou menos assim, eu preciso consumir, saber onde que vende, saber quais são os produtores, porque eu preciso me inserir, eu preciso conversar com as pessoas sobre isso. Então eu preciso ser um consumidor disso. E mesmo que isso extrapole ao meu orçamento econômico. Isso é bem interessante para vocês entenderem. Então, que a questão comportamental, ela vai além da racionalidade econômica. É assim, né? A racionalidade econômica, eu vou comprar um arroz. Né? Existe um arroz de R$5 e um arroz de R$4, de R$3. Isso não vai mudar meu comportamento. Ninguém vai saber que tipo de arroz eu vou comprar. Então, eu vou comprar o de R$3. Mas, quando eu vou sair, e eu estou numa balada, uma cerveja é um pouco mais cara e a outra mais barata, mas o ato de eu consumir uma cerveja mais cara, isso vai ter relevância ao meu comportamento, da observação do meu comportamento. Então, eu desprendo de mais orçamento para isso. Então, né, isso é interessante para a gente entender que nem sempre a questão do consumo, ela é uma relação, realmente de necessidade e de valores, né? A gente vai falar sobre a teoria psicanalística, né? Também é outra teoria. A compreensão da dinâmica do consumo também passa pela psicanálise. Estuda os processos psicológicos inerentes ao consumo. Em outras palavras, abarca o que se passa na mente do consumidor no momento da aquisição do produto ou serviço. A abordagem tem o consumo como uma manifestação de desejos inconscientes, em razão da pessoa projetar seus desejos, angústias e conflitos no produto almejado. Tem um filme que é o Diabo Veste Prada, né? Que tem uma cena da senhora lá que era que era estilista lá, ela falava bem assim, falou para a moça assim: se você está usando essa roupa azul é porque eu determinei que você tinha que usar essa roupa azul. Então é o seguinte, né? As pessoas inconscientemente elas acham que estão fazendo escolhas. Isso é importante, né? Mas na verdade essas escolhas já são pré-determinadas no subconsciente nosso. Está relacionado com aquilo que as pessoas falam das mensagens subliminares, essas questões. Mas no fundo, o comportamento das pessoas, no fundo, essa questão de como as pessoas desejam vai fazer com que elas consumam, né? Você é o que come, né? A gente sempre tem essa questão, essa palavra. Então é muito interessante a gente entender, né, essa questão aí, né? Para a gente entender que às vezes você acha que está decidindo, você acha que você tem o livre-arbítrio de tentar consumir aquilo, mas na verdade isso é uma manifestação do teu subconsciente, voltado principalmente à questão de conflitos, né, mentais que tem dentro da gente. Então isso é bem interessante. Na questão ambiental podemos trazer isso, por exemplo, a questão da culpa. Né, a questão da culpa, que seria bem interessante, né, essa questão da culpa. Por exemplo, aquilo que a gente fala, vamos dizer assim, uma pessoa mora em Curitiba, daí ela consome lá, ela consome produtos que se dizem ecologicamente corretos, e a partir disso ela pode dizer o que nós temos que fazer aqui no litoral para ser ecologicamente correto. Eles acham que é o melhor para nós aqui. Isso é legal porque assim a mercantilização do consumo do ambiental está muito relacionado à questão da geração de culpa. Né? Então, por exemplo, eu me sinto culpado, eu sou um poluidor, a partir disso eu pago. A partir do momento que eu pago, de alguma forma, por exemplo, doando algum dinheiro à questão ambiental, eu me sinto que eu estou fazendo a minha parte ambiental.
E a partir de que eu me sinto, então, um ambientalista, eu posso dizer para os outros o que é certo e o que é errado a questão ambiental. Então, isso está muito na questão psicanalítica, na questão do subconsciente, né, das pessoas acharem que a partir do momento que ela paga, ela pode se dizer uma pessoa ecologicamente correta. E a gente sabe que não é bem assim, né? Isso é teoria da questão, podemos levar isso à questão das RPPNs, essas questões aí que existem de unidades de conservação. A quarta teoria, as teorias sociais e antropológicas. O enfoque dessa teoria é o consumo enquanto um processo social, pensando da maneira crítica, inclui condicionantes sociais, históricos, culturais para apontar variações e padrões de consumo. Existem duas vertentes de análise, sendo uma de inspiração marxista e a outra inspirada por pesquisas sobre hábitos de consumo em sociedades contemporâneas. O consumo não é considerado um ato meramente individual racional, mas também um processo essencialmente social, possibilitando o seu posicionamento do indivíduo em relação ao seu contexto social e cultural. A gente já discutiu isso sobre a questão do consumismo, né? Então, por exemplo, até que ponto a gente pode dizer hoje, há 30 anos atrás, ter um celular poderia ser um ato de consumismo que não necessário, mas hoje um celular é um ato de, não podemos dizer um ato, é um consumo, mas não desnecessário. Então a gente pode trazer essa observação na questão de qual celular eu preciso, né? A gente já tivemos outras discussões sobre isso, né? Na aula anterior. Então, assim, a gente pode entender que a questão social também determina a questão do consumo, em que inserção social que você está e a partir disso o que você vai consumir, né? Por exemplo, se você mora numa região no Mato Grosso onde todo mundo gosta de sertanejo e usa roupa voltada a sertanejo, você é condicionado a utilizar isso. Se você não for, você está fora da questão do grupo, né? E por último, a teoria cognitivista, o consumidor é encarado como aquele que opta por diferentes produtos, tendo como influência fatores cognitivos, tais como motivação, memória, valores e personalidade, fatores socioculturais como influência de família, dos grupos, é isso que eu falei, da classe social, fatores situacionais como influência localizada no meio ambiente por ocasião da compra. Essa questão da teoria cognitivista é muito legal. Hoje eles fazem muito disso na questão das redes sociais. Então, os algoritmos do Facebook, Instagram, essas coisas assim, eles vão vendo que tipo de postagem você vai fazendo e eles vão motivando a trazer produtos para vocês. Se você está demonstrando uma questão mais otimista, eles vão trazer vão mostrar produtos para vocês relacionados a isso. Se você está numa coisa mais depressiva, eles vão demonstrar isso. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós vamos falar sobre a questão do produto ecologicamente correto. Nós vamos discutir o consumo dos orgânicos, o consumo dos selos certificados na questão, né, da gestão ambiental. E para isso a gente tem que entender como que a gente vai indicar e como a gente vai mostrar o nosso produto para o consumidor. Porque isso é um custo para uma empresa. A empresa ela vai trazer um status de produto ecologicamente correto e ele tem que estar focado isso a quem vai comprar isso. Ela tem que barrar aquela questão econômica que eu falei. Ela tem que porque se deixarmos para a pessoa apenas a alternativa econômica, a relação custo-benefício, ela não vai escolher o produto ecologicamente correto. O produto ecologicamente correto, ele tem que transpor a essa questão, onde a pessoa vai ter que gastar um pouco mais ali, mas por alguma causa. E aí a gente vai dizer, e isso vai ter várias motivações. Ela ser realmente uma pessoa preocupada, né, com o meio ambiente e fazer isso porque preocupa com a causa, ou ela pode também estar na questão do meio que ela vive e aceitação social. Então, para nós, para a empresa, não importa, né? Como que ela, o que vai motivar ela a comprar. Mas para a empresa importa, né? Ela absorver em todos os sentidos, né, de todos os tipos de motivações. O mesmo produto ela tem que ser direcionado a todos os tipos de motivações ambientais, motivações pessoais. Então você tem que, se você colocar teu produto somente voltado às pessoas que realmente estão preocupadas com a causa ambiental, possivelmente você deixa uma parcela de mercado fora. Beleza? Obrigado.